Estamos utilizando a plataforma RNP porque esta é uma plataforma que possibilita a interação através de perguntas para além de 250 participantes. Então, lembramos que para acessar as webconferências, não devem entrar na sala, e sim clicar no botão play, né, no centro da tela. Lembrem de confirmar a participação através do link de presença, qual será disponibilizado novamente após a fala da professora Daiane. Eu peço, então, que a colega Eileen inicie a gravação. Tá. Então, dando boas-vindas a todos os presentes, né, encerramos a programação deste terceiro ciclo de webinários, Apoio ao Ensino Remoto, que tem como objetivo sensibilizar a comunidade acadêmica sobre o novo momento e a necessidade de novas metodologias para o ensino superior. Para o webinário desta tarde, dicas de planejamento para o ensino remoto e funcionalidades das ferramentas Mentimeter, Zitboard e Loom para a aula universitária, com grande satisfação recebemos a professora Daiane D'Antoneto Rieder, da FAED UFMS, né, da Universidade Federal de Mato Grosso. Do Sul, desculpa. Que após a sua explanação estará respondendo aos questionamentos que devem ser feitos no chat. A professora Daiane é professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Desde 2006, coordena o Grupo de Pesquisa em Educação, Tecnologias e Formação Docente, o EduTech UFMS. Possui graduação em Pedagogia e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É embaixadora do RIA da CAPES na UFMS, né, na Federal do Mato Grosso do Sul, e possui o Google Certificado Educator nível 1 e 2 e Google Innovator 2019. Professora Daiane, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar com meus colegas, professores, compartilhando um pouquinho da experiência, dos nossos erros e acertos, daquilo que a gente tem trabalhado com relação à educação e tecnologias. E eu já viajei o Brasil de dentro da minha casa nesse período de pandemia, desde fevereiro, né? A última viagem que eu fiz foi no início de fevereiro, antes de iniciarmos o isolamento social, e desde então eu tenho feito essa mesma fala em várias universidades, apoiando vários professores, técnicos, gestores que estão buscando estratégias para implementação do ensino remoto ou da aprendizagem remota. Bom, como a Aline falou, eu sou professora aqui da Faculdade de Educação da UFMS, que é a Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui a gente arruma briga, Aline, se não falar o do Sul. Aí você já arruma um inimigo, né? Porque muita gente não sabe, né? Ou não percebe a diferença do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul. E aqui, quando fala Mato Grosso, a gente sempre fala do Sul, né? Relembrando e demarcando aqui o nosso território do Sul de Mato Grosso, que agora é Mato Grosso do Sul. E eu estou na UFMS desde 2014, trabalho com educação à distância já há 12 anos, desde o início da Universidade Aberta do Brasil. E desde 2017 eu estou chefiando aqui a divisão de educação à distância na UFMS. Sou embaixadora de REA, de Recursos Educacionais Abertos. E no ano passado eu também me aventurei aí nas certificações do Google
porque a gente aderiu também ao G Suite for Education e tive o privilégio de participar, então, no projeto da Academia de Professores Inovadores do Google, que aconteceu no final do ano passado, e estou desenvolvendo um projeto voltado para a formação inicial de professores em parceria com o Google. Então, chega de falar de mim, né? Porque só contando um pouquinho quem eu sou, né? E por que estou aqui para conversar com vocês nessa tarde. Eu tenho bastante experiência com o uso de ferramentas, né? Pelo fato da minha área de pesquisa ser a questão do uso das tecnologias digitais nos processos de formação inicial e continuada de professores, e coordeno aqui dentro da UFMS também essas ações de formação continuada. Deixa eu ver, perdi o controle aqui dos meus slides. Só um pouquinho. Eu vou compartilhar de novo. Que estranho, não consigo passar meu slide por aqui, mas eu vou passar aqui pelo... Aí. Bom, as aulas presenciais foram suspensas, né? E isso trouxe uma série de desafios institucionais, pedagógicos, e envolve muita criatividade nesse trabalho. Então, para além de falar, eu tenho contado um pouquinho o que a gente tem feito aqui na UFMS e tenho conversado um pouquinho com os professores sobre o conceito de aprendizagem criativa com tecnologias digitais. E deixa eu só trocar de aba aqui meu slide para eu conseguir passar ele de forma mais fácil. São os desafios da tecnologia, né? Cada dia é uma ferramenta nova que a gente está usando. Vocês ouvem o áudio desse vídeo? Não, professora. Aqui tem que compartilhar externo, né? Bom, mas depois eu mando essa apresentação e vocês podem ver. Esse é um vídeo de campanha, na verdade, do Google for Education, que ele mostra como que as pessoas aprendem, né? Que a gente aprende de diversas formas. A gente aprende ouvindo, a gente aprende experimentando, a gente aprende lendo, a gente aprende com a mão na massa, enfim, cada pessoa, né, cada estudante ou cada pessoa que se coloca na condição de estudante aprende de uma determinada forma. E nesse momento que a gente está vivendo, essa criatividade na gestão da aprendizagem é muito importante, porque a gente perdeu aquele vínculo presencial do contato com os estudantes e, de repente, a gente teve que pensar tudo de forma remota, inclusive os estágios. Então, a gente está vivendo um período que nunca tínhamos presenciado, que é diferente de tudo e que exige novas posturas também. E aqui na UFMS nós não paramos. Foi assim uma decisão da gestão institucional não interromper o semestre, não interromper o ano letivo. Então era sexta-feira e estava aquela coisa, vai parar, não vai parar. Eu sei que na segunda-feira a gente já tinha um curso, né, de apoio aos professores. A gente trabalhou aquele final de semana assim, diuturnamente, para que na segunda-feira a gente começasse a pensar em estratégias de como apoiar os estudantes, né, de forma remota. E aí todas as pró-reitorias se mobilizaram, a Secretaria de Educação à Distância formando os professores, formando os alunos, produzindo tutorial, fazendo reunião, fazendo live, fazendo inúmeras ações, né? A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, pensando em editais
de inclusão digital, de empréstimo de computadores para os estudantes que não tinham como acessar. A gente agora está pagando pacotes de internet para os estudantes, temos editais de auxílio emergencial, e depois lá no final da minha apresentação vou deixar a nossa página, o fms.br/coronavírus, onde tem todas as nossas normativas, tudo que a gente fez e avançou nessas estratégias de apoio aos estudantes e apoio aos professores desde o início de março. Então, a gente tem trabalhado muito, temos trabalhado muito mais do que a gente trabalhava antes, porque quem trabalha com EAD, né, a gente sabe que não estamos fazendo EAD, a gente está num período realmente emergencial, porque não tivemos o tempo que a gente precisava para planejar esse momento, mas quem trabalha com EAD sabe a dificuldade que é a gente produzir um material, organizar um conteúdo, organizar uma aula, uma atividade para ser feito em tempos e espaços diferentes, né, para que os alunos entreguem isso online ou nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, muitos desafios foram impostos e cada vez mais a gente tem percebido a necessidade de repensar como as pessoas aprendem, como nossos estudantes aprendem e quais são as nossas estratégias para transformar essa aprendizagem numa aprendizagem mais dinâmica, mais criativa, menos transmissiva, tá? Então, como eu já falei, nós não estamos não transformamos o presencial em EAD, até porque esse não é nosso objetivo, a gente simplesmente está organizando um conjunto de estratégias para manter as atividades didáticas, as atividades docentes, né, e os semestres letivos em andamento. Não é transposição do tempo presencial, e aqui os professores aprenderam isso sentindo um pouquinho na pele, a gente já alertou isso desde o início, de não exigir que os estudantes ficassem online no tempo que era dedicado às aulas presenciais, né, de respeitar mesmo, de ter empatia por esse estudante que também é pai, que também é mãe, que é trabalhador e que está em casa também reorganizando a sua rotina para conseguir cumprir com essas atividades. E aí no começo a gente teve várias situações, né, de professores que obrigaram os estudantes, ou que deram falta, ou que penalizaram pelo fato deles não ficarem o tempo inteiro, né, a aula começava às 7h30, então a transmissão via Google Meet começava às 7h30 e ia até 11h30, que seria o período da aula. E aos poucos os professores foram percebendo que isso era muito improdutivo, porque não se trata dessa transposição. E aí os alunos foram se desestimulando, foram querendo desistir das disciplinas, né? E a gente fez um movimento e falou, olha, não é assim. Não é o fato da gente estar presente online ao mesmo tempo e você vendo o rosto lá do aluno que ele está aprendendo. Ele pode estar ali simplesmente para cumprir com uma exigência, né? Então a gente passou a olhar para essas questões de outra forma, algo que a gente já faz na educação à distância, e eu acho que essa é a grande semelhança do ensino remoto emergencial com a EAD, o fato do uso das tecnologias, de repensar formas de avaliação, de repensar formas de trabalhar os conteúdos, mas o que a gente percebe é que o professor continua sendo a peça-chave desse processo. A gente fez uma pesquisa muito interessante entre os estudantes da Faculdade de Educação e as disciplinas que eles estavam tendo mais aproveitamento, mais facilidade de trabalhar, era justamente dos professores que tinham experiência em educação à distância. Então, eu trabalho e pesquiso com EAD também, já EAD há algum tempo, e a gente percebe o quanto é importante a gente conhecer também
a educação à distância, não simplesmente para fazer a crítica pela crítica, mas para a gente entender que são processos e metodologias diferenciados. Nós vivemos um processo de transformação digital um pouco forçada. Eu costumo dizer que a gente teve que avançar 15 anos em 15 dias, né? Porque foram muitas mudanças de paradigmas de aprendizagem ao mesmo tempo, juntando com as dificuldades de trabalhar com as ferramentas, a dificuldade de acesso dos estudantes, dos professores. Então, tivemos que lidar com muitas variáveis, né? E o próprio medo, né, que essa pandemia traz, essa insegurança. Iniciamos um trabalho também de atendimento psicológico dos professores, dos técnicos, né, de cuidado mesmo com as pessoas, de todas as pessoas, todos os servidores, estudantes, para que a gente tenha saúde emocional e psicológica também para passar por isso. E essa é uma ação da universidade, né, da gestão da universidade, que é extremamente importante. Então, olhando para esse cenário, a gente pensa, né, o que é primordial? Na sala de aula presencial, quando estava tudo normal, entre aspas, e a gente estava seguindo a nossa vida, a gente tinha uma dinâmica, cada professor tem a sua liberdade de cátedra, né, que é garantida e a gente preza muito por isso, mas talvez essa liberdade de cátedra tenha impedido da gente trabalhar ao longo de muitos anos de forma mais colaborativa. Então, o que eu vejo nesse momento é os professores trabalhando muito em conjunto, pedindo ajuda. Essa transformação digital que a gente está vivendo forçada tensionou a gente buscar ajuda, a gente buscar conhecimento, a gente buscar conhecimento das ferramentas, de outras estratégias de avaliação, outras estratégias de entrega de conteúdos, de organização didática das nossas disciplinas, mas mais do que cumprir conteúdos, o que a gente está prezando aqui na UFMS é o contato, né? Como manter os estudantes ativos e engajados durante esse período de isolamento físico-social e pensar juntos que outras oportunidades de aprendizagem os professores podem propor nesse período de aprendizagem remota. Eu gosto de trocar o ensino pela aprendizagem, e vocês já vão entender por quê, porque tudo está voltado para o ensino, como se o estudante fosse um receptor passivo, né, de conteúdos e informações, quando, na verdade, o foco deveria estar na aprendizagem, né, de como as pessoas aprendem e pensar toda a estratégia, então, didática, pedagógica e metodológica, né, conceitual desses conhecimentos disciplinares, digamos assim, em torno da aprendizagem. E é nisso que a gente tem se pautado. E vocês estavam preparados? Será que a gente estava preparado para viver esse momento? Nós fomos pegos de surpresa, né? A gente não teve tempo nem de combinar o que a gente ia fazer, né, com os estudantes. Numa semana a gente teve aula e na outra não teve, estava todo mundo em casa, e aí, o que a gente vai fazer? Eu, como já tinha o hábito de trabalhar com grupos de mensagens instantâneas, né, e eu gosto muito de usar o Telegram, ao invés de usar o WhatsApp, depois vou explicar por quê. Eu já tinha esse contato direto, diário e até um pouco personalizado com os meus alunos, porque eu gosto de fazer esse acompanhamento. Na verdade, eu não sei trabalhar de outra forma, eu preciso ter um contato direto com eles, de saber quais são as dificuldades, deles terem acesso também a mim de forma mais rápida e mais fácil. E eu percebi que muitos professores
naquela primeira semana, ficaram desesperados, porque eles não sabiam nem o e-mail dos alunos. Então, foi aquele movimento, pega e-mail, vai para onde? Vai usar o Classroom, vai usar o Moodle, vai ser o WhatsApp, vai ser Telegram, o que, que a gente vai fazer? Então, e aí a gente se viu assim, nós temos uma ementa para cumprir, nós temos conteúdos, temos que dar aulas online ou gravar videoaula, eu tenho que organizar o meu material para que o aluno tenha acesso. Então, por que, que o professor que trabalhava com EAD teve mais facilidade? Porque normalmente a gente, mesmo a disciplina sendo totalmente presencial, eu inicio minha disciplina com todo o material da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem. Então, o aluno acessa a primeira vez, ele já sabe o que ele vai fazer do primeiro dia de aula até o último dia de aula. Essa é uma organização minha, que eu fui criando e aperfeiçoando ao longo dos anos e que eu venho compartilhando com os meus colegas, e vários colegas já aderiram a isso há algum tempo e estão colhendo os frutos dessa organização também. Então, isso facilita muito o trabalho do professor. E também ajuda, né, a gente ter esse espaço, a gente minimiza também a quantidade de dúvidas. Então, de certa forma, você já antecipa aquilo que os alunos vão ficar perguntando. Qual texto que é? Onde que está? Quando que tem que entregar? Então, esse tipo de pergunta eu não recebo no meu grupo de WhatsApp, por exemplo, porque eles têm um cronograma que é flexível e foi totalmente reestruturado para esse período de ensino remoto, e eles sabem exatamente o que vai acontecer em cada momento. Nós vivemos também a questão da desigualdade de acesso à internet, que para mim foi o que mais dificultou o meu trabalho enquanto professora, de saber que tem estudantes que não estão conseguindo porque não tem. Eu tenho uma aluna que, mesmo não fazendo parte do grupo de estudantes em vulnerabilidade social, o computador dela pifou e ela não tem dinheiro para comprar outro agora. Mas ela não tem a renda mínima para se encaixar no edital de emergência. Então, temos muitas variáveis e o professor precisa lidar com esse arcabouço aí de situações que acontecem também no presencial, né? Mas que agora, por conta do uso dos ambientes digitais, e a gente sabe que tecnologia é muito bom, mas dá problema também, porque a gente depende de acesso à internet, a gente depende de experiência, habilidade de uso, então a gente precisa driblar essas situações. Outra questão também, que eu até já comentei, é a nova rotina, né, das famílias que foi imposta pelo Covid, até da questão da biossegurança, e muitos dos nossos estudantes estão com crianças em casa, né? São pais e mães estudantes com crianças em casa, né? Quem tem criança em casa nesse momento sabe do que eu estou falando. Eu tenho um filho de 5 anos e a gente precisa se desdobrar para atender as nossas crianças também. E essas crianças, dependendo do período que estão estudando, também estão em atividades remotas e às vezes só tem um computador ou só tem um celular para todo mundo acessar conteúdo, participar de aula, entregar atividade, enfim. Por isso que a gente focou tanto na questão de não obrigar os estudantes a participarem de atividades síncronas, mas de tornar as atividades síncronas como um elemento extra, ou seja, o professor vai estar online disponível naquele momento. Esse é o preço de ajuda, eu vou lá. Senão eu vou no WhatsApp, ou no Moodle, ou no Classroom, ou seja, criar vários canais de apoio e de contato para que os estudantes tenham contato com o professor e o professor conseguir fazer a gestão do seu tempo também para fazer todo esse atendimento.
E outra questão que a gente percebeu muito, além da dificuldade de uso de tecnologia, é que os estudantes não estavam conseguindo se concentrar para estudar, para fazer leitura, para fazer atividade, justamente pelo período de tensão que a gente está vivendo, né? Eu não sei vocês, mas eu parei de olhar noticiários, eu filtro bastante hoje as coisas que eu olho, para eu não ficar desesperada, né? Para eu não surtar. Então a gente tem que tomar cuidado também com a nossa saúde, né? Para que a gente tenha aí serenidade e responsabilidade para ajudar os nossos estudantes. A gente precisa cuidar de nós também, né? E estabelecer alguns limites, alguns horários, né, de trabalho, porque a gente sabe que nós estamos trabalhando excessivamente. Bom, vamos fazer uma atividadezinha rápida no Mentimeter. Vou pedir para vocês acessarem, só para conhecer um pouquinho a experiência do grupo. Então, acessa aí mente.com e coloca o código 939687. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o Mentimeter, mas ele é uma ferramenta que nos ajuda a ter um termômetro, né, do nosso grupo. Tanto para levantar questões, levantar discussões e também para fazer pequenas consultas, pesquisas, para a gente saber o perfil do grupo, saber o que o grupo pensa, o que já conhece, né, o que ainda não conhece, e a partir então desses dados, a gente pensar aí a condução das nossas atividades. Vou compartilhar aqui a outra aba. Então, a primeira pergunta é quanto tempo você atua na docência? Quem não pegou o código lá, está disponível aqui em cima, www.mente.com 939687. Então, nós temos um grupo aqui bastante experiente já na docência. Vou passando rapidamente. Você já teve alguma formação para uso de tecnologias? Sim, a maioria. Pode ir respondendo, tá? Que eu vou passando porque ainda tem um monte de coisa pela frente. Você já usou algum ambiente virtual como apoio ao presencial? A maioria disse que sim. Você usa algum grupo de mensagens instantâneas para a mediação da aprendizagem dos estudantes? 50% não, 30% às vezes. Você já gravou videoaulas? A maioria não. Legal, vou mostrar 3 ferramentas bem bacanas para vocês gravarem videoaulas de forma muito simples. Você já elaborou e aplicou provas online? A maioria também disse que não. Você exige que os estudantes entreguem trabalhos impressos? Agora vai ser impossível, né? Agora sim vai ser essa transformação digital forçada. Como você acha que seus estudantes aprendem melhor? Eu coloquei um leque aí de opções, justamente pensando nas múltiplas aprendizagens, mas eu vejo que a maioria aqui está falando resolvendo problemas em sala de aula, ou seja, uma aprendizagem experimental, prática, que envolve situações reais. Muito legal. Você acredita que a forma como trabalha os conteúdos na sala de aula presencial motiva os estudantes na aprendizagem? Sim, às vezes. Você se considera um professor criativo ou uma professora criativa? A maioria às vezes. Que experiências de aprendizagem com o uso de tecnologias você já proporcionou em sala de aula? Simulações, jogos, Mentimeter, vídeo, blog, Sou Creative, YouTube, redes sociais, Moodle,
Não tenho nenhuma. Legal. O que você gostaria de ter feito na sala de aula e ainda não teve a oportunidade de fazer? Metodologias ativas, infográficos, quebraram alguma coisa? Ótimo. Vídeos com conteúdo expositivo, não lembro, aprendizagem por projeto, mais aulas práticas com diferentes cenários. O que é preciso para criar experiências criativas de aprendizagem? Planejamento, motivação, vontade, criatividade, conhecimento, tecnologia. Conhecimento está aumentando, criatividade, tempo está aumentando também. O que mais? Nossa, tem um monte de gente escrevendo, não estou conseguindo nem ler. Legal, vai ficar uma nuvem bonita essa daqui, hein? Para vocês usarem depois. Depois eu mando os resultados. Pesquisa, experiência. Peraí que travou aqui no negócio. Vamos ver se ele passa. Vou atualizar a página. Mentimeter ficou emocionado com tantas participações. Bom, acho que esse era o último. Então, vamos lá. Vou passar de volta aqui para minha apresentação. Depois a gente volta a falar sobre o Mentimeter. Muito bom. Então, qual aqui faltou o papel, né? O papel do professor, da professora na aprendizagem remota. Muito mais do que conteúdos, né? Transmissão passiva, o professor fala, o aluno ouve. Nesse período não vai ter muito espaço para esse tipo de trabalho, tá? Então, a gente precisa pensar numa organização didática, no acesso dos estudantes aos conteúdos, e o professor ele vai fazer um trabalho de acompanhamento, de mediação, de tutoria, com muito mais empatia e mais colaboração. Como eu falei, a gente tem visto muito isso. A gente estava conversando esses dias sobre isso. Quando a gente estava no presencial, eu tinha muitos estudantes que vinham falar comigo pedindo flexibilização das datas de entrega de atividade, que é algo que realmente não me incomoda, porque eu estabeleço uma data para eu ter um termômetro de quem são os estudantes que conseguem entregar naquela data. E os estudantes que não conseguem entregar naquela data, eles podem entregar depois. Mas aí eu vou ver que ele entregou atrasado, o sistema me mostra que ele entregou atrasado. E aí eu vou conseguir olhar para qual dificuldade que ele tem e poder ajudá-lo de forma mais individual. E eu me lembro que os alunos me chamavam porque os outros professores não tinham nenhum tipo de flexibilização das datas, enfim. Então, no mesmo dia, sei lá, tem três professores diferentes com a entrega de trabalho ou prova. Ah, não, se vira, tem que entregar os três. E agora, esses dias lá no grupo, o pessoal falando, pessoal, vamos tomar cuidado com as datas, né, de entrega das atividades. Então, o pessoal está abrindo também essa questão da flexibilização e da empatia mesmo, de olhar para o aluno e de se colocar no lugar dele, de tentar ver suas dificuldades, né, que antes eram coisas que passavam assim despercebidas, né, pela maioria dos professores. Então, é um movimento importante. E o papel do estudante? Né? A gente está falando de estudantes adultos, né, que estão no ensino superior, e a gente espera, sim, que eles tenham um pouco mais de autonomia,
um pouco mais de responsabilidade sobre a aprendizagem, e essa responsabilidade ela precisa ser aprendida, porque ao longo da nossa trajetória de escolarização, a gente está acostumado a ficar sentado, o professor falando e a gente escutando, na maioria das mais diversas situações didáticas e de aprendizagem que a gente viveu. Se você colocar aí para pensar que experiências que você teve de aprendizagem que fugiram dessa lógica da transmissão passiva, a gente vai poder juntar aí poucas experiências, né? Porque a maior parte da nossa escolarização foi baseada nisso, na aula expositiva. Então, essa responsabilidade, ela precisa ser aprendida. E eu sempre que eu inicio minhas disciplinas, eu já falo, olha, eu não trabalho com aula expositiva da forma como vocês estão acostumados. Em vários momentos eu vou vir aqui, vou falar, vou apresentar um slide, vou fazer uma explanação, mas a maior parte do tempo vocês vão trabalhar. E isso causa nos estudantes certo estranhamento. Tanto é que quando eu entrei na universidade, eu já trabalhava dessa forma e alguns estudantes foram reclamar que eu não dava aula. E aí, aos poucos, eles foram entendendo qual era a lógica da aprendizagem na minha aula, ou na minha disciplina. E, no final, eles sempre agradecem, porque eles passam por um período de aprendizagem que envolve mais autoria, que envolve mais colaboração entre os colegas, e eles precisam trabalhar de forma colaborativa. A gente sabe, quem é professor sabe o quanto é difícil colocar os estudantes para trabalhar em grupo. E nesse período de aprendizagem remota, eu coloquei eles trabalhar em grupo, fiz um sorteio lá pelo Moodle mesmo, a gente usa o Moodle, tem professores que usam o Classroom, e eles tiveram que se juntar, trabalhar num documento colaborativo. No começo, eles reclamaram muito, porque eles já reclamavam trabalhando em grupo presencialmente. Eu achei que eles não iam reclamar de trabalhar em grupo sem ter que ver a cara do colega, né, ao vivo. Mas eles reclamaram do mesmo jeito. Só que a gente precisa transpor essas barreiras, né? Principalmente quem trabalha com formação de professores, a gente precisa ter essa prática da colaboração, né, do trabalho colaborativo. E eu acho que falta isso também entre nós professores, né, para que os estudantes vejam em nós esse trabalho, que eles vejam através dos nossos projetos que a gente também pensa de forma conjunta. Qual é o papel da instituição? Tá errado aqui de novo, tá, gente? Qual é o papel da instituição na aprendizagem remota? Então, o papel da instituição é muito importante na formação dos professores, na formação também dos estudantes. A gente acha que os estudantes, por terem nascido dentro de um período em que a tecnologia já estava presente nas nossas práticas e nas relações sociais, eles sabem tudo de tecnologia. Mas essa é uma ideia um pouco equivocada. Já tem pesquisas que mostram que não é bem assim. Embora os estudantes façam usos sociais de tecnologia ou tenham mais facilidades com a intuitividade aí das plataformas, né, de conseguir resolver alguns problemas, eles ainda não percebem, muitas vezes, qual é o potencial que essas tecnologias têm para a aprendizagem. Então, os estudantes também precisam de formação, e a gente fez isso aqui na UFMS, a gente abriu um curso específico para os estudantes que tinham essas dificuldades, e isso foi muito importante também para nós. A garantia de acesso à internet, a garantia de acesso a computador, garantia dos auxílios e lançamento de novos auxílios institucionais, emergenciais. Essa foi a prática aqui na UFMS e que tem sido modelo aí para outras instituições também.
Bom, já falei da empatia, né, da gente compreender o outro, de ter capacidade de pensar estratégias para auxiliar os nossos estudantes e auxiliar nossos colegas também. A gente percebe, a minha pesquisa de doutorado foi justamente sobre o uso de tecnologia que os professores fazem no ensino superior, no contexto da formação inicial de professores, e a gente percebe que a adesão de tecnologias e de incorporação dessas tecnologias na prática pedagógica, ela esbarra em questões muito pontuais e muito simples. Então, se o professor ele tem uma dificuldade básica que para quem conhece tecnologia é uma dificuldade básica, digamos assim, se a gente colocar no nível de dificuldade, aquela dificuldade, aquela barreira que o professor tem, ela é limitadora para que ele consiga avançar para outras etapas, para outras incorporações. Então, por isso a importância do apoio, né, de ter um canal direto de apoio da instituição. Aqui nós fizemos também um grupo no Telegram, a gente tem um grupo que chama SOS TICS, que é o nosso grupo de apoio, em que todos se ajudam. Então, não é só a equipe da SEAD que responde, né? Os professores pedem dicas de atividades ou de ferramentas e todo mundo se ajuda. Está um movimento super bacana, do pessoal se ajudando e a gente também dando o apoio técnico necessário para os professores que têm essas dificuldades muito básicas e que muitas vezes eles têm medo de perguntar. Então, a gente atende também de modo privado esses professores. Então, algumas estratégias e metodologias que a gente implementou. A primeira definição, né, a escolha do ambiente virtual de aprendizagem. Nós não limitamos aqui na UFMS uma única ferramenta, justamente porque nós entendemos que essa adesão ela precisa ser contextual, tá? Eu não posso exigir que os alunos, por exemplo, do nosso curso de educação do campo, educação básica do campo, eles acessem o ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle, porque lá no campo mal funciona o WhatsApp. Então, qual estratégia os professores estão usando? O grupo de WhatsApp. Estão mandando conteúdos por lá, estão conversando por lá, utilizando muito áudio, vídeo, texto, orientação, recebendo trabalhos por e-mail, por WhatsApp. Então, olhando assim, vocês podem pensar, mas isso fica bagunçado. Mas ou a gente abre essas estratégias ou a gente não vai atender todos os alunos. Então, nós temos estudantes indígenas, quilombolas, estudantes do campo, estudantes que têm necessidades especiais, estudantes surdos, autistas, que têm um acompanhamento individualizado, que a gente está com o apoio das famílias também para que eles consigam continuar estudando. E nós temos outros cursos e outros contextos em que os professores conseguem, com a turma toda, aderir a um ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle. Né? O Moodle ele é um ambiente mais pesado, embora ele seja uma ferramenta aberta, né, de código aberto, que a maioria das universidades usam, a usabilidade dele é bem inferior ao Google Classroom, por exemplo. Então, muitos professores optaram pelo Google Classroom, pela conta institucional, pelo fato de o aplicativo do Classroom permitir que os estudantes entregassem atividades de forma mais facilitada. Então, se você olhar o aplicativo do Moodle e o aplicativo do Classroom, não tem nem comparação a questão da usabilidade, né? E não é porque que eu tenho parceria com o Google que eu estou falando isso, porque eu também sou uma defensora dos recursos abertos, dos recursos educacionais abertos. Mas convenhamos que o aplicativo do Moodle ainda é difícil, principalmente para quem tem só o pacote de dados, né, e precisa anexar uma atividade ali dentro e ele só tem o celular e não tem o computador. Só vou tomar uma água.
Aline, vai me falando aí do tempo, tá? Senão eu vou embora. Tudo bem. A professora disse que às 17 precisa sair porque tem um outro compromisso, né? Isso. Tá. Então tá, eu vou avançar um pouquinho mais aqui. E aí a gente pensou numa reorganização de cronograma de atividades com datas bem flexíveis. Nós alteramos o período do primeiro semestre, então o primeiro semestre que terminaria agora em julho, 1º de julho, ele está se estendendo até 1º de agosto, para poder atender os estudantes que tiveram todas essas dificuldades de acesso. E nós organizamos, né, nós ajudamos os professores a trabalharem com seus conteúdos, a pensar, né, repensar suas ementas e a programação da sua disciplina, utilizando recursos educacionais abertos que estão disponíveis nos repositórios, videoaulas, podcasts, slides narrados, textos, artigos, livros. Nós temos uma biblioteca digital bem grande também. Além a gente tem a minha biblioteca, né, que é o acesso digital que os alunos têm. E nós temos os repositórios de REA, que a gente ajuda bastante os professores a encontrarem os materiais lá. E sempre priorizando, né, o uso de materiais abertos, com licenças abertas, cuidado para não armazenar materiais com direitos autorais, né, protegido por direitos autorais dentro dos ambientes institucionais. O canal de comunicação e apoio, como eu falei, via grupos de WhatsApp, Telegram, uma diversidade de avaliações que estão sendo feitas online, tanto pelo Moodle como pelo Google Formulários, no caso dos professores que gostam de trabalhar com questionários ou mais naquele formato de prova mesmo, e professores que trabalham com outras entregas de atividades que são bem importantes também e que ajudam os alunos a construírem aí a aprendizagem de uma forma que envolva a autoria, que envolva a criatividade, o trabalho em grupo. E muito importante esse cuidado com o excesso de conteúdos e atividades. Então, o tempo, como eu falei, não é transposição e a gente, os professores tiveram que readequar, né, os seus planejamentos, porque nem todas as atividades previstas couberam dentro desse novo planejamento. Justamente porque o tempo de realização é totalmente diferente e pela característica do momento que a gente está vivendo, os estudantes estão levando mais tempo para desenvolver as atividades, então a gente está tendo essa flexibilidade nesse sentido. Bom, eu vou passar essa parte aqui, mas depois, quem quiser acessar os slides e saber um pouco mais sobre aprendizagem criativa, é um conceito desenvolvido pelo professor Mitchell Resnick, do MIT, inspirado nas ideias do Seymour Papert. E ele tem esse livro aqui, ele é diretor, né? O Resnick ainda está trabalhando lá no MIT, no laboratório de mídia do Instituto do MIT. E a aprendizagem criativa, ela envolve tudo que eu conversei com vocês até aqui, né? Que é menos foco nos conteúdos, mais foco na criatividade, mais foco na produção de conteúdos do que na entrega de conteúdos prontos, observação do contexto para a implementação de qualquer atividade. A gente precisa considerar o nosso contexto, considerar as mudanças, né, que as tecnologias trouxeram para o nosso trabalho didático e para a própria aprendizagem dos estudantes. Menos foco no ensino, mais foco na aprendizagem. Considerar que a aprendizagem acontece ao longo da vida e ela não está restrita ao espaço físico da nossa sala de aula ou à nossa presença física. E justamente focar em como podemos criar esses ambientes favoráveis de aprendizagem e que desenvolvam a aprendizagem também nesses ambientes remotos, né? Criar situações favoráveis para que isso aconteça, para que essa aprendizagem
tenha significado, que ela aconteça com mais afetividade, com mais empatia, com mais engajamento, com mais experimentação, para que os alunos tenham oportunidade de aprender também com os seus erros, né, e de conseguir avançar. Bom, eu vou passar aqui e vou deixar aqui uma dica de 2 livros para quem quiser saber um pouquinho mais sobre aprendizagem criativa. Esse livro aqui é um livro aberto, tá? Que pode ser baixado da internet nesse link. E esse daqui é o livro do Mitchell Resnick, que foi traduzido há pouco tempo no Brasil, chama Jardim de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. É um livro incrível. E o que me chama a atenção nesse livro é que ele fala que a nossa vida, a nossa vida toda deveria ser mais parecida com o jardim de infância. Justamente onde a gente tem mais experiências de aprendizagem, de criatividade, de experimentação, de mão na massa, de colaboração, e que, infelizmente, cada vez mais o jardim de infância está se tornando mais parecido com o resto da vida, né? Então, as pessoas estão querendo colocar dentro do jardim de infância aquelas caixinhas que a gente se coloca em todo o resto do nosso período de aprendizagem. E ele traz essa reflexão também, né? Não só para a educação básica, mas para o ensino superior, de como a gente precisa repensar a forma como a gente vê a aprendizagem, né? De pensar, de exercitar mais o pensamento criativo e de proporcionar experiências de aprendizagem que sejam baseadas na criatividade, na experimentação, no engajamento. E ele tem um curso que se chama Aprendendo a Aprendizagem Criativa, que está disponível online em várias línguas, e tem um fórum de discussão maravilhoso, uma comunidade super engajada que se ajuda muito. Eu gosto bastante de fazer parte desse grupo e estou trazendo algumas experimentações para dentro da UFMS no que diz respeito à formação de professores. E como podemos, então, exercitar a nossa criatividade usando tecnologias digitais? Nós, professores. E aí eu vou falar de algumas ferramentas que podem ajudar vocês nesse período, tá? Eu gosto muito de trabalhar com GIFs e com memes. Não sei se vocês têm esse hábito, mas ajuda bastante no engajamento dos estudantes. Às vezes eles estão lá no grupo quietinhos, desanimados. Aí eu falo assim, gente, fala aí como vocês estão se sentindo hoje através de um GIF. Aí eles vão lá, procuram um GIF, postam, e a gente consegue, através dessa linguagem de comunicação, expressar o que a gente está sentindo, a gente poder perceber como que está o termômetro desse grupo de estudantes. Bom, eu falei um pouquinho sobre os recursos educacionais abertos. Eu sou embaixadora de REA aqui na UFMS, e como embaixadora de REA eu tenho trabalhado na formação dos professores e alunos para compreensão do que é REA, do que é educação aberta e de como isso é importante para a gente avançar nesse trabalho colaborativo de produção do conhecimento e de acesso aberto ao conhecimento. Então, eu vou deixar também aqui para vocês acessarem. Quem não sabe o que são REA, são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em diversos suportes de mídia que estão licenciados de forma aberta, que podem ser reutilizados, adaptados por terceiros, né, o famoso remix. E tem um material muito legal que eu vou deixar para vocês aqui, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre REA. E ele está baseado nessas 5 liberdades, que é a gente poder adaptar e fazer melhorias, a gente poder salvar o material no nosso computador, nos nossos dispositivos, a gente pode modificar, a gente pode redistribuir, reutilizar esses materiais de forma aberta, sem se preocupar com a questão dos direitos autorais.
O REA, o material aberto, ele jamais perde a autoria, muita gente pergunta isso. A principal característica do REA é a atribuição, a licença Creative Commons, ela garante a atribuição da autoria, e o autor vai dizer qual é a liberdade de uso que ele dá para esse determinado material que ele quer compartilhar. Então, hoje, eu sempre falo o seguinte, no ensino superior público, a gente precisa movimentar cada vez mais o conhecimento, né, levar o conhecimento sobre REA, para que a gente compartilhe mais aquilo que a gente faz e para que outras pessoas possam se beneficiar desse compartilhamento, desse acesso ao conhecimento, e isso facilita o trabalho de todos. Quando eu estou investindo o meu tempo que é pago com recurso público, produzindo material para uma educação pública, se eu licenciar esse material de forma aberta, eu estou otimizando o tempo de outros professores, eu estou ajudando outras pessoas a terem acesso ao conhecimento também por meio do meu material. Então, esse é um movimento importante e a gente incluiu um curso sobre recursos educacionais abertos, agora na pandemia, na formação dos professores, para que esse momento de produção de conteúdos possa estimular também o licenciamento aberto. Aí eu deixei aqui também algumas plataformas, tá? Que vocês podem acessar depois. Plataformas com recursos educacionais abertos. E agora vamos pensar nos recursos, nas ferramentas. Vou passar rapidinho, senão não vou chegar lá. Eu falei do Telegram, eu gosto muito do Telegram, porque ele é uma ferramenta aberta, ele tem uma criptografia eu acho que mais segura do que o WhatsApp, tem chats privados, permite mensagens em grupos de até 200 mil pessoas, claro que a gente nunca vai chegar a isso, né? Mas eu consigo organizar minhas conversas em pastas, então eu tenho uma pasta da UFMS com todos os grupos, eu posso criar canais, eu posso gerenciar o que as pessoas podem publicar dentro do grupo e o tempo que elas podem publicar, eu posso agendar mensagens para um outro dia, e o mais legal de tudo é que fica o histórico, a gente pode deixar o histórico visível, ou seja, a pessoa que entra no grupo, depois de um tempo, ela tem acesso a tudo que foi compartilhado dentro desse grupo, se o coordenador quiser, obviamente. Então, eu gosto bastante do Telegram. Essas são só algumas vantagens, mas existem outras. Esses recursos que eu vou falar agora primeiro são ferramentas abertas, tá? O OnlyOffice é um editor de texto, de documentos, planilhas e apresentações também online. É uma opção aberta ao Google Drive, por exemplo, com as suas ferramentas. O LibreOffice, para quem prefere instalar no computador. O Jitsi é uma ferramenta de videochamada, também com código aberto, que não precisa criar conta e inserir nenhum tipo de informação pessoal. Você acessa o Meet Jitsi e agenda uma reunião, convida pessoas, pode gravar integrado ao Dropbox, pode apresentar tela, tem chat, cabem até 50 pessoas dentro dessa sala. Tem o OpenShot para edição de vídeo no computador. O Shotcut também é um programa de edição de vídeo aberto. Quem não conhece o LibreFlix, é uma ferramenta de streaming de vídeo aberto, sem mensalidade, com filmes independentes, né, com documentários e filmes que fazem pensar. Então, a gente tem usado muito o LibreFlix para desenvolver atividades com os alunos, né, propor, assistir um filme, fazer uma discussão. Tem várias temáticas que podem ser atendidas. Edição de imagens com GIMP, o Audacity para edição de vídeo, ou de áudio, para quem está querendo aí, gravar aulas em áudio e disponibilizar para os alunos. O Scratch para criação de jogos, animações, é uma ferramenta gamificada também de programação, faz muito sucesso com as crianças, mas tem
usado também para exercitar a criatividade dos meus alunos de licenciatura no ensino superior. É uma ferramenta totalmente aberta, baseada no remix e na colaboração. Essa ferramenta aqui foi produzida pelo Media Lab lá do Mitchell Resnick, no MIT. O DuckDuckGo, uma opção aí de buscador de internet, sem coleta de dados, sem anúncios, sem sugestões, ele é totalmente aberto também. Um navegador de internet também, sem coleta de dados, se alguém precisa ou quer fazer uma experiência, tem o Tor. E aí vou entrar agora nos recursos que não são abertos, mas que auxiliam bastante nessa gestão da aprendizagem remota. Eu tenho usado o Trello como uma ferramenta pessoal de gerenciamento das minhas atividades. Um gerenciador de projetos pode ser usado com grupos de pesquisa, né, projetos, ensino, extensão, dependendo do contexto, ele atende a muitas finalidades. Eu gosto bastante do Trello. O Walklet também é um recurso que permite organizar links e coleções de recursos de forma colaborativa. É muito legal para criar trilhas de aprendizagem, organizar resultados de pesquisa ou até para desenvolvimento de atividades, né, de propor os alunos a realizarem uma atividade usando o Walklet. Eu costumo utilizar ele como uma estante de vídeos. Eu crio em cada disciplina, eu coloco todos os vídeos lá no mural do Walklet para que os alunos acessem a estante de vídeos da disciplina. O Padlet também é muito legal para desenvolver atividades de forma colaborativa. Ele permite a construção colaborativa de murais, de painéis, que podem ser organizados em colunas temáticas. A lógica dele lembra um mural de post-its, como diferente um pouco do Jamboard, porque ele permite integrar diversos conteúdos, links, né, imagens, textos, um pouco mais completo do que o Jamboard. Esse aqui é um exemplo de uma curadoria de conteúdos feita no Padlet. Esse mural foi feito no ano passado pelo grupo de educadores Google do Brasil e os Innovators. E eu deixei o link também para vocês acessarem, porque é uma curadoria bem bacana que pode ajudar vocês nesse momento. Eu uso também o Digo, integrado ao meu Google Chrome. Ele é um aplicativo para salvamento de conteúdo, né, de páginas da internet. Então, eu posso sublinhar texto, dar print em imagem, dar print em vídeos, e organizar tudo aquilo que eu estou lendo nas páginas da internet, salvar coisas para ler depois. É uma ferramenta de produtividade que ela se encaixa dentro da categoria de produtividade justamente porque ela ajuda na organização, né, na gestão das informações que você acessa na internet. E nesse momento que a gente está super conectado e acessando muita coisa, muita gente fazendo curso online, eu estou fazendo, me inscrevi em um monte de curso online que eu não estou dando conta de fazer. Mas o Digo me ajuda muito, porque eu estou fazendo curso, estou lendo, eu anoto as coisas do curso pelo Digo. Então é bem bacana. Gente, todos esses recursos que eu estou mostrando aqui são coisas que eu uso, tá? Não estou mostrando porque eu achei legal na internet e trouxe aqui para vocês. São coisas que eu realmente uso. O Toby também é uma outra extensão do Chrome. E aí, quem não conhece as extensões do Chrome, tem inúmeras ferramentas e extensões muito bacanas para aprendizagem. Esse aqui é, para mim, o meu favorito de organizar favoritos, né? Que eu organizo todos os meus favoritos em pastas. Aí, se eu tenho, por exemplo, eu vou compartilhar várias curadorias com vocês nesse slide de recursos que estão no Toby. Então, vocês vão ver as minhas abas, né? Algumas das abas eu vou compartilhar com vocês nas minhas pastas de recursos, tá? E eu compartilho se eu quiser, mas vocês não conseguem acessar as minhas outras pastas, por exemplo, só aquela pasta que eu liberei para compartilhar.
Então, ele organiza muito legal os favoritos. Para desenvolvimento de atividades, eu sempre gosto bastante de indicar o Kaggle. Ele não é do Google, embora o nome pareça, mas ele está integrado também ao Google Drive, assim como o MindMap, que é uma outra ferramenta de mapas conceituais que eu gosto bastante e está integrado ao Google Drive. Então, eu uso bastante para desenvolver atividades com os meus alunos, principalmente no início da disciplina, quando eles estão começando a construir alguns conceitos, eu proponho eles desenvolverem atividades de mapas conceituais para organizar o pensamento, para ajudar eles a entenderem melhor os conteúdos, e aí no final da disciplina eu retomo, e eles, como os mapas eles são colaborativos, eles podem ser modificados depois. E é bem legal fazer esse movimento. Vou tomar mais uma aguinha. Professora Daiane, muitos professores estão perguntando se a professora vai disponibilizar esses slides depois. Sim, tem muita coisa aqui nesses slides para vocês acessarem depois, tá? Tem todos os links e terminando aqui, vocês já vão ter acesso ao link para fazer uma cópia dos slides e depois eu mando também para a Aline enviar para vocês. Essa ferramenta é super nova, é o Fishbowl. É uma ferramenta que é integrada ao Chrome, que permite a criação de vídeos em formato de capítulos. Então, eu tenho uma apresentação de slides, eu organizo o meu roteiro por meio de slides, que pode ser no Google Slides ou no PowerPoint. E eu levo para o Fishbowl aqueles slides que eu quero gravar. Eu separo, primeiro eu faço a preparação do que vai ser na parte 1, na parte 2... E aí, depois eu faço a gravação do vídeo. Vou mandar um exemplo para vocês verem como que ele funciona. Ah, não vai dar tempo, gente. Mas depois vocês acessam pelo link, tá? Mas é muito bacana quem quiser experimentar, por exemplo, você gravar um vídeo de 10 minutos separado em 4 partes. E o Fishbowl te dá um feedback de quanto tempo os alunos assistiram de cada uma das partes. Então, você consegue saber se ele realmente chegou ao final do vídeo. O Screencastify também permite gravação de tela, gravação de videoaulas junto com a tela, então você pode integrar a sua câmera e a tela do seu computador, apresentando um slide, apresentando algum site, apresentando o PowerPoint, seja o que for que você queira apresentar na sua aula. E aí a Aline tinha pedido para falar sobre o Loom, e eu vou abrir aqui a página do Loom para mostrar rapidamente como ele funciona. O Loom é o meu preferido, meu queridinho aí de gravação de videoaulas, porque ele é muito rápido. Quando eu termino a gravação, o vídeo já está pronto e eu tenho um link para mandar para os meus alunos. Então, eu não preciso baixar para editar, eu posso fazer pequenos cortes, se for necessário. Mas ele termina o vídeo já com um link para eu compartilhar. Então, ele é integrado ao Google Chrome também. Eu clico aqui em novo vídeo e eu posso selecionar se eu quero usar minha câmera com a tela, ou somente a tela, ou somente a câmera. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui de usar a câmera com a tela. Vou selecionar aqui qual câmera eu quero utilizar. E aí, como eu tenho duas câmeras, ele está pegando a minha câmera lateral. E quando eu clicar aqui em iniciar gravação, ele vai perguntar qual janela do aplicativo eu quero gravar. Eu vou escolher aqui qual é a janela que eu quero gravar. E ele vai iniciar a gravação. Essa parte da minha imagem, ela é opcional. Eu posso ficar com ela, eu posso retirar e posso posicionar ela em qualquer lugar. Eu posso aumentar o tamanho dela também. E eu gosto bastante do Loom por causa disso. Porque ele fica esse redondinho aqui com a minha imagem enquanto eu estou apresentando um slide, alguma aula, por exemplo. Terminei de gravar, eu clico aqui para terminar a gravação no ícone do Loom.
E aí ele já abre para mim a minha página de vídeos. Automaticamente eu já tenho o link da minha aula para disponibilizar para os alunos. Ó, esse aqui foi o que eu acabei de gravar. Está pronto aqui, eu tenho o link, eu posso editar o título, posso compartilhar por aqui, mandar num grupo de WhatsApp, ou colocar no Moodle, enfim, seja qual for o ambiente que eu estiver utilizando. Então, ele é muito fácil, muito rápido de usar, e ele tá nesse período do Covid, a gente tá com uma liberação aí de usar até 30 minutos de aula, de vídeo, de gravação, no modo gratuito, tá? Mas aí você pode gravar quantos vídeos de 30 minutos você quiser. Temos o Adobe Spark também para gravação. Temos o Snap Camera, que eu gosto bastante, integrado ao meu... as minhas câmeras. Então, se eu acionar o Snap Camera, eu posso criar um filtro da minha câmera, um filtro divertido, ou de personagem, para você gravar uma aula diferente, ou para participar, para fazer uma aula ao vivo, por exemplo. Tornar mais dinâmico, para tornar mais divertido esse momento com os alunos. Esse tem que instalar no computador. E outra ferramenta que a Aline tinha pedido é o Whiteboard, que é um quadro branco infinito. Eu vou demonstrar ele rapidamente aqui para vocês também. Esse quadro branco, ele é um quadro colaborativo, tá? Que permite a inserção de texto, de imagens. Você pode trabalhar junto com os alunos aqui dentro desse quadro, tá? Só que ele tem várias limitações, tá? Então, para quem vai usar o plano livre, você pode ter até três quadros. Mas você pode ter vários colaboradores em tempo real, então não tem limitação de pessoas que vão acessar esse quadro. E ele permite inserir tudo isso que está aqui. Texto, aí eu tenho aqui as canetas, né, que eu posso usar. Quem trabalha com as áreas de exatas, biológicas, química, física, que precisa fazer demonstração e que tem os quadros, as suas mesas digitalizadoras, hoje a maioria dos professores que trabalham com essas áreas já tem várias opções para trabalhar aqui. E o legal é que você pode trazer os alunos para cá. E ele é um quadro infinito, então eu posso começar a trabalhar aqui e infinitamente para onde eu quiser aqui, tem quadro branco que não acaba mais, tá? Então eu estou fazendo uma explicação, tá? Terminei, puxo para o lado, continuo aqui, tá? E quero voltar, se eu quiser voltar, eu centralizo de volta para vir aqui para o início, usando essa casinha aqui do home. Para nós não está aparecendo, professor, essas suas alterações na tela aí. Uai, parou? Peraí. Verdade. Deixa eu atualizar para ver o que aconteceu. Ah, tá. Aqui ele abriu uma outra página. Desculpa, eu vou compartilhar de novo. Por isso que eu gosto do Meet. Quando eu mudo para outra página, ele me dá a opção de eu compartilhar de novo. Tá, então vamos de novo. Aqui tem imagem, aqui tem texto, tá? Que eu posso adicionar. Aqui imagem, pode ser da câmera. E eu posso fazer as demonstrações aqui usando uma caneta, tá? E ele é um quadro infinito. Então, eu acabei com aquele espaço lá, eu vou trazendo para cá. Seleciono aqui, ocupou esse espaço aqui. Eu volto, e não tem fim esse quadro branco aqui, tá vendo? E os alunos podem trabalhar juntos aqui.
dentro desse mesmo espaço. Então, eu posso fazer um quadro e compartilhar com os alunos via e-mail. E quando eu estou muito longe, sei lá, eu perdi a noção de onde eu comecei, eu clico aqui no Home e ele me traz aqui de volta para o início. Então, tem que experimentar, tem que mexer, né? Para cada professor aí ver as possibilidades de uso e adesão desse quadro. Mas ele é bem legal. E tem o Canvas também, que é do Google. Ele funciona dentro do Google Chrome, que também permite a criação, tem essas canetas, né? Só que ele não permite colaboração. Então, seria mais para criar alguma imagem, alguma experimentação dentro do Canvas. É bem bacana também um quadro branco, mas que permite criação de desenhos com várias camadas ou fundo transparente. Não sei se vocês conhecem o Anchor, mas é uma ferramenta muito legal que eu utilizei esse semestre com os meus alunos. Em uma das atividades, eles tiveram que gravar um podcast. Eles fizeram uma entrevista com professores que estão trabalhando em ensino remoto. E eu fiquei, assim, encantada com a produção dos alunos. Eles fizeram podcasts magníficos. O Anchor é uma ferramenta online que tem também aplicativo para celular. E além de gravar, organizar, editar os podcasts, ele também publica em todas as redes de transmissão. Então, ele publica para o Spotify, para o Deezer, para o Apple Podcasts, para o Google Podcasts. E os alunos adoraram a ideia, muitos ficaram estimulados a criar um podcast em grupo para contar experiências de formação, enfim. É uma ferramenta muito legal para colocar os alunos para trabalhar a mão na massa mesmo, né? Produzir, editar, conhecer, fazer pesquisa para poder compartilhar conteúdos e conhecimento. E o Mentimeter, como a gente viu, é uma ferramenta para apresentações interativas, com feedback em tempo real, em formato de gráficos. Muita gente está usando agora ele em videochamadas, ele era usado mais presencialmente, mas agora o pessoal está usando nas videochamadas também. Além do Mentimeter, tem uma outra plataforma chamada Glisser, mas eu não uso muito, não tenho muita experiência, mas se alguém quiser experimentar, pode experimentar também. O Glisser. O Mentimeter, ele tem algumas limitações na versão gratuita, mas se a instituição achar legal, achar que é uma coisa bacana, a instituição também pode assinar para os professores. O Kahoot, ele já implementou várias questões do Mentimeter de consulta. Então, o Kahoot está super completo e ele é super gamificado. Eu acho ele até mais bacana que o Mentimeter. E agora você pode programar para as pessoas fazerem sem estar em tempo real com o professor que está transmitindo. Então, ao invés de apresentar ao vivo, você atribui e adiciona um tempo um período, uma semana, para que as pessoas possam responder. E tem também agora ferramentas de consulta, como pesquisa, nuvem de palavras. É isso que a gente fez no Mentimeter, já está integrado lá no Kahoot. Ferramentas legais que ajudam bastante a gente a organizar nossos materiais. QR Code, né? Quando a gente está numa aula ou até num material impresso, né? Muitas escolas, principalmente, estão trabalhando com materiais impressos. O uso do QR Code ajuda bastante a acessar os conteúdos, traz essa interatividade para o documento, né? Seja um PDF, seja uma apresentação. Vocês viram que em vários lugares aqui eu coloquei QR Codes, para quem não tem habilidade para digitar muito rápido, é só pegar o celular, ler o QR Code e acessar o link. Ou então, um encurtador de links, também é algo que eu uso muito e que ajuda bastante também na organização dos materiais. Eu, quando eu dou aula de metodologia científica, eu faço os meus alunos encurtar todos os links das referências, porque eu tenho pavor daqueles links que não tem fim.
E aí eu organizo os links todos no Bitly. Então, o Bitly é um encurtador que tem o HTTPS, então ele é mais seguro que os outros encurtadores e eu uso bastante. O gerar memes, como eu falei, os memes e os GIFs são uma forma de comunicação dessa geração que está aí, é uma forma de expressão, uma linguagem que está muito presente nos ambientes digitais e a gente precisa aproveitar essas formas de expressão também para a aprendizagem. Então, quem não conhece, acha que meme é bobeira, depois vocês acessam o Museu de Memes, que é da Universidade Federal Fluminense, que é um projeto muito bacana para vocês entenderem a importância dos memes para a nossa sociedade, para o movimento que a gente está vivendo hoje. O GIF também é uma plataforma de GIFs, que os alunos podem criar GIFs, além de pesquisar e compartilhar, eles podem criar GIFs. A Khan Academy, para quem não conhece, é uma plataforma incrível, né, com uma coleção enorme de conteúdos, de vídeos, de atividades das mais diversas áreas, né, de matemática, medicina, saúde, economia, finanças, física, química, biologia, computação e muito mais. Então, pode ser que você está sem criatividade para fazer qualquer coisa nesse momento. Eu tenho indicado atividades e cursos livres para os meus alunos fazerem, computar como presença também. A gente tem que aproveitar os materiais que estão prontos, os cursos que estão prontos, e a Khan Academy tem aí um hall de conteúdos importantes. O YouTube Edu, o Educamídia também eu sempre indico para os professores trabalharem. A educação midiática, ela tem que ser transversal em todas as áreas do conhecimento. Então, quem não conhece esse projeto é muito legal. E eu acho que eu vou abrir, então, para perguntas, né? E vou deixar uma atividade aberta lá enquanto o pessoal faz pergunta. Eu vou pedir para vocês entrarem nesse link para vocês compartilharem quais são as oportunidades e quais são os entraves para as práticas pedagógicas no ensino remoto. E aí eu vou abrir aí para a Aline trazer as perguntas. Não sei se eu tenho que ler aqui em algum lugar. Professora, muito obrigada, né, pela sua contribuição. Como eu falei, assim, os professores solicitando muito, né, o material, se identificaram também. Já gostaria de dar um spoiler aqui, que eu vou chamar depois da minha colega, mas muitos professores se identificaram com a sua né, exposição no início ali sobre o ensino remoto e aquele momento. Já lhe adianto que o site, que o link da RNP caiu para os participantes. Então, há uns 10 minutos atrás, nós estamos mantendo a gravação, né, para que depois os professores possam acessar. Então, eu acho que essa sua atividade aqui, ela não vai ter resposta porque os professores não estão conseguindo acessar. Mas, de qualquer forma, eu passo para minha colega Cláudia, que ela já tinha feito um compilamento das perguntas que foram colocadas no chat e que a professora responde, né, as que ficar dentro ali, estipulando um prazo aí de 20 minutos, e daí depois porque essa gravação depois vai ficar acessível também para os professores, principalmente depois da queda da conexão. Cláudia, legal. A Cláudia é a colega também aqui da Pró-Reitoria de Graduação, ela integra o Núcleo de Pedagogia Universitária. Cláudia, por gentileza, então, as perguntas.
A Cláudia disse que está com problema no áudio. Eu peço para a Rita, então, Rita, tu estavas também acompanhando a questão das perguntas, ou o Gabriel, por favor? Agora abriu, agora posso continuar? Pode, Cláudia, por favor. Tá, ok, obrigada. Como eu dizia, é uma satisfação estares conosco. E nós, essa plataforma, temos outras oportunidades e também alguns problemas, inclusive agora não estava conseguindo nem abrir a minha câmera e depois não consegui abrir o meu áudio, mas como tu autorizaste, todo esse material está sendo gravado, vai ser disponibilizado a todos os nossos colegas que conseguem estar agora, nesse momento, simultaneamente conosco. Então, como disse a Aline, muitos foram os elogios, muitos dos nossos colegas se identificando com muitas coisas que tu traz. E dentre os questionamentos, nós vamos ao questionamento da professora Rosana. Quais os melhores recursos, na tua opinião, para a prova online? E também ela pergunta, no ensino remoto, é melhor fazer avaliações ao final de cada aula ou no ensino presencial? Bom, não existe ferramenta melhor ou pior. Existe aquela ferramenta que o professor se adapta mais e que ele tem condições de desenvolver com os alunos. Então, se os professores têm experiência mais no Moodle, pode utilizar o Moodle, os questionários do Moodle para fazer a prova online. Se os professores têm menos experiência de uso de tecnologia, eu sugiro usar o Google Formulários dentro do Google Classroom, porque ele tem uma página de feedback individualizado dos alunos e ele permite uma gestão melhor dos estudantes que respondem, ele cria gráficos, né, por questão, tem o feedback individual, então vale a pena testar o Google Formulários para experimentar aí o que pode ser mais favorável ou não, mas vai depender bastante do contexto e do nível aí das habilidades que o professor tem para essa criação. E eu não peguei o finalzinho da pergunta porque cortou o seu áudio. Eu acho que a Cláudia caiu. Eu também acho. Você ouviu qual era o finalzinho da pergunta? Eu também, caiu realmente. Rita ou Gabriel, eu não sei se vocês estavam junto com a Cláudia, auxiliando ali na questão das questões que possam retomar, porque eu não estava aqui nas questões, que daí a gente pode ir seguindo até que a Cláudia retorne. A pergunta eu acho que era assim, ó, no ensino remoto é melhor fazer avaliações no final de cada aula ou periodicamente, como no ensino presencial? Então, isso também vai depender de como o professor está organizando, mas eu não faço atividades semanais, não. Eu faço atividades a cada 15 dias, até algumas mensais, dependendo do nível de dificuldade dessa atividade, do tempo de dedicação, quantidade de leituras, são várias coisas a serem avaliadas. Mas o que eu faço, quando eu faço um encontro síncrono, por exemplo, eu faço uma atividade no Kahoot, faço uma coisa mais descontraída, sem fazer nota, né? Só para eu ter um termômetro de como os alunos estão, né? O que eles estão aprendendo, o que eles estão com dificuldade, né? E deixo as questões avaliativas mais espaçadas. Oi, boa tarde. Oi. Aqui é a Rita. Consegui agora habilitar o áudio, enquanto a Cláudia não volta, então eu vou auxiliar na leitura das questões.
Tá. A professora Daiane havia Consegui, solicitado Rita. Ah, tu voltaste? Tá bem, então. Consegui de novo. Obrigada. De nada. A verdade é que nós estamos, né, professora Daiane, nesse novo normal e precisamos nos acostumar com essas coisas que independem da nossa vontade, da nossa organização. A Cláudia Ângelo pergunta se tu poderias contar um pouco sobre como a UFMS está conduzindo os estágios de regência dos cursos de licenciatura. Ah, legal, uma pergunta bem importante. Aqui tivemos muitas discussões sobre a questão dos estágios, e cada curso discutiu com seus colegiados, com seus núcleos docentes, estratégias para continuar esse trabalho. E alguns, como o curso de pedagogia, optou por desenvolver atividades, né, que os alunos pudessem entrar em contato com os professores, conversar com professores, tentar contato com estudantes, com as famílias, para fazer registros, né? Trabalhar com um diário de bordo ou com um projeto de intervenção a ser desenvolvido no retorno da pandemia. Então, cada curso está desenvolvendo atividades de forma remota, né, que vão computar a carga horária nos estágios. Alguns, como a educação física, está trabalhando com a questão de videoaulas, então os alunos vão gravar aulas e essas aulas vão ser distribuídas para as redes. Então, tem várias estratégias. Aí tem que cada grupo, né, de professores, de acordo com as suas condições e concepções, precisa repensar aí o que é melhor para o seu contexto. Professor Hansen parabeniza pelo evento e a todos e pergunta, pela tua experiência, Daiane, qual o tempo ideal ou máximo de atividade remota com os discentes? Acredito que ele está perguntando no sentido de turno. Atividade síncrona, né? Então, atividade síncrona em tempo real, usando o Google Meet e outras ferramentas de videochamada, eu não ultrapasso 1h30. Um tempo, assim, bem legal para discutir bastante coisa, para conversar, para fazer uma atividade rápida. É um momento de encontro mesmo, de saber como os alunos estão, quais são suas dificuldades, e eu tenho trabalhado com 1h30. E aí, vídeos de conteúdo, eu prefiro gravar as videoaulas, sempre videoaulas curtas, de 10 minutos, aí eu gravo várias, né, e deixo organizado por tópicos de conteúdo, mas a interação síncrona eu não costumo ultrapassar 1h30, de 1h a 1h30. A Luana dos Santos faz o seguinte comentário. Algo que me preocupa um pouco é a utilização de espaços pessoais, como, por exemplo, o WhatsApp ou o Telegram, para a interação com estudantes. Acho que proporciona engajamentos realmente significativos. Mas você já enfrentou desafios, conflitos ou tensões nesses espaços quando tornados pedagógicos? Como você lida com os tempos diversos para a entrada de mensagens a qualquer momento, por exemplo? Então, a gente faz os seguintes combinados, né? Assim como eu tenho uma prática de trabalhar fora do horário de expediente, porque eu tenho uma criança pequena, então eu trabalho muito no período da noite. Eu gosto bastante de usar o Telegram justamente porque eu posso agendar uma mensagem ou enviar uma mensagem sem som, sem que a pessoa receba aquela notificação. Ela vai ver a mensagem só quando ela abrir o telefone, né, no outro dia. Então, a gente faz alguns combinados com a turma, que é o seguinte: eu tenho alguns horários de trabalho e eu respondo dentro do meu horário de trabalho. Muitas vezes meu horário de trabalho é à noite, de madrugada. É o horário que eu consegui me organizar para atender a turma daquele dia.
Tem dias que é de manhã, tem dias que é na hora do almoço, tem dias que é à noite. Então, eu falei o seguinte, olha, pessoal, eu vou mandar, a gente não tem uma regra aqui de horário de enviar mensagem. E também a gente não vai se cobrar que a resposta seja em seguida da pergunta. Então, assim, vocês vão respeitar o meu tempo e eu vou respeitar o tempo de vocês. Então, eu vou fazer uma proposta de atividade no WhatsApp, no Telegram, eu vou respeitar o tempo de cada um responder minha proposta. Assim como vocês, quando me enviarem uma mensagem, vocês respeitem o tempo da minha resposta. Tem vezes que eu respondo a mensagem no outro dia, ou 2 dias depois, porque eu realmente não consegui. Então, eu deixo marcado lá como não lido, e eu vou resolvendo as demandas, e a gente faz esse combinado, e está descrito lá, eu sempre coloco os combinados na descrição do grupo, para que fique registrado, mando mensagem e peço para que eles respondam que estão cientes, e por conta dessa tranquilidade que eu escolhi trabalhar com esses grupos, então eu não fico irritada se eu recebo mensagem de aluno de madrugada. Primeiro porque eu deixo no silencioso, deixo, não perturbe lá, não vou receber essa notificação. No outro dia, quando eu começar meu período de trabalho, eu vou ver as mensagens e vou responder dentro do meu tempo. Então, é uma escolha minha, né? Porque eu sei que esses usos trazem muito mais benefícios do que problemas. Eu nunca tive problema, vou ser bem sincera com vocês, nunca tive problema, justamente por essa postura que eu tomei de combinado com os alunos. Eu acho que a Cláudia caiu de novo, mas eu vou perguntar okay. Então. Não, abriu, está com problema para abrir. Tá bom, isso. Pode falar. Indo adiante. A Kiara pergunta, gostaria de saber a opinião sobre disciplinas das exatas, como cálculo 1 e física, no contexto de aulas remotas. Lembrando que os alunos ingressantes são bastante despreparados. Então, nós temos trabalhado, alguns professores, eu não sou dessa área, mas eu tenho vários colegas que são, os professores têm indicado bastante a Khan Academy para que os alunos treinem, que eles façam exercícios em casa, façam os testes, né? Assistam às videoaulas, e os professores estão trabalhando bastante com slides narrados, para ser mais leve. Então, não aparece a imagem do professor, eles usam o Loom, grava a tela do Whiteboard, grava PowerPoint, e fazem os slides narrados. A maioria dos professores aqui tem as suas mesas digitalizadoras, porque a UFMS comprou isso em algum momento, faz alguns anos, e alguns têm as suas próprias mesas, então o pessoal das exatas usa bastante. Integra essa mesa no computador e faz as demonstrações, e os alunos estão seguindo com as aulas nesses formatos, com bastante videoaula que é baseada em slides narrados. Uma consideração da professora Márcia, ela diz assim, muito bom ouvir esse relato sobre a experiência de que o ensino remoto não é transposição do tempo presencial. A professora Alessandra diz assim, estou me sentindo muito confortável com a tua fala. Sou assim, também tenho as minhas disciplinas do presencial no Moodle. É organizado e o aluno tem acesso aos materiais. Muito bom. O professor Caio gostaria de parabenizar pela escolha do teu nome para estar conosco, né? E falar do relato de experiência teu com os teus colegas na UFMS e, com isso, nos apresentar características de um relato durante a pandemia. Parabéns a todos. A professora Andréia Almeida diz que é interessante essa fala, pois os alunos não estão prontos para as novas formas de aprendizagem. Às vezes acham que o professor não está dando aula.
Já vi vários colegas de trabalho em situações complicadas para explicar as novas formas de ensino-aprendizagem. Interessante dizer como seria este processo de desconstrução do ensino tradicional para um novo modo de ensinar. E o Antônio Pereira, parabenizando também pela palestra, diz que é da área da biologia e fazia muitos anos que não ouvia alguém da educação usar tantas vezes a palavra aprendizagem. O seu foco é claro e admirável, pois para muitos o foco é o ensino e até já criaram a palavra ensinagem. Verdade. Aline, passo a palavra para ti. Aline, antes de você falar, eu posso terminar com as dicas aqui que vão ficar gravadas, é rapidinho. Aí eu já chego no final e aí você finaliza, pode ser? Claro, professora, sem problema. Então, gente, para quem está assistindo depois, infelizmente caiu. E eu já vou dizer que o Google Meet já permite fazer transmissões para até 100 mil pessoas. Então, fica a dica aí para o pessoal. Infelizmente, a RNP não tem suportado. Nós também usamos a RNP, mas o Google não nos deixa na mão. A gente tem feito transmissões no Google e tem funcionado muito bem, mas aqui a gente está tendo problemas de conectividade justamente pelo fluxo, né, de pessoas que estão usando a plataforma. Então eu deixo aqui a nossa página da UFMS, o UFMS contra o coronavírus. Aqui vocês vão encontrar todos os nossos normativos, acesso também aos nossos materiais, tutoriais, de apoio. Professora, por favor, compartilhe a sua tela que a gente não está. Ah, tá, desculpa. Esqueci. Aqui. A nossa página ufms.br/coronavírus. Deixei também aqui um curso sobre recursos educacionais abertos, cursos.aberta.org.br, uma curadoria de ferramentas abertas e recursos abertos também disponíveis para vocês, uma curadoria de ferramentas de autoria para que vocês possam exercitar a criatividade usando tecnologias, organizada no TOB. Tem também um projeto que eu estou coordenando na Faculdade de Educação, que é o projeto Fica em Casa com a FAED. A gente tem um perfil no Instagram, inclusive agora, saindo daqui, a gente tem uma live sobre educação em ambientes hospitalares. E a gente tem uma curadoria de recursos, de apoio, tanto para os professores, como para os estudantes, para as famílias, nesse período de ensino remoto. Vocês podem acessar. Tudo que eu falei aqui está lá e tem muito mais lá para vocês experimentarem. Deixo também aqui, quem quiser saber mais sobre o GG Brasil, como a universidade está usando as tecnologias do Google for Education. A maioria das cidades já tem um grupo de educadores Google, então quem quiser e tiver interesse em procurar. Temos esse hub temporário do Google, que é o Ensino em Casa com o Google, que tem também várias dicas para os professores. Tem esse site que é o Seja Incrível na Internet, que é o Interland do Google, para ajudar não só as crianças, mas também os jovens, os adultos, a se tornarem exploradores mais seguros dentro da internet, tomando cuidado com questões de compartilhamento de dados, né, daquilo que a gente compartilha, as fake news. Então, é bem legal um ambiente gamificado para a gente aprender a se comportar no ambiente digital. E deixo também o link aqui para fazer uma cópia dessa apresentação. Está licenciada com uma licença aberta, vocês podem compartilhar à vontade, remixar e fazer o que vocês quiserem com ela, desde que atribuídos créditos. Deixo algumas referências sobre recursos educacionais abertos e deixo aqui os meus contatos também, o meu Linktree com acesso
ao meu Telegram, ao meu grupo, ao meu canal do grupo de pesquisa também no Telegram, LinkedIn, currículo Lattes, e-mail, Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais tem aí nesse Linktree. E quero deixar aqui meu agradecimento pela confiança e dizer que eu estou à disposição, que se alguém quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, estou à disposição para ajudá-los no que for possível. Muito obrigada, Aline, pelo convite e desejo sucesso para vocês aí na retomada das atividades de forma remota. Obrigada. Professora, nós que agradecemos imensamente a sua disponibilidade, né, de estar compartilhando conosco aí todas essas aprendizagens, esses conhecimentos. Agradecemos, né, o aceite do nosso convite naquele primeiro contato. A professora Daiane foi super disponível, assim, ela não pôde na data, mas ela já deu várias outras datas para a gente fechar a agenda. Então, muito obrigada, professora. Obrigada pela disponibilidade dos materiais que serão repassados, né, e que com certeza os professores, né, farão um bom uso de todo esse material e tudo isso que a professora aí colocou, expôs, né, nessa tarde. Nós é que agradecemos. Agradecemos também aos colegas intérpretes que estiveram conosco à tarde, né, fazendo a tradução para os nossos professores surdos. Agradecemos a toda a equipe que se empenhou para organizar este terceiro ciclo de webinários, desde a primeira palestra que começou lá no dia 17, encerrando hoje com a sua fala, professora Daiane. Então, agradecer aos colegas, né, da Prograde, e também da Divisão de Educação à Distância da Prograde, que também estão participando conosco deste terceiro ciclo, e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, sucesso para vocês aí. Precisando de alguma informação, podem contar comigo aqui, com a nossa Secretaria de Educação à Distância. Muito obrigada, então. Um bom resto de semana. Para vocês também. Um abraço. Obrigada aos intérpretes também pelo trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.